Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre a artrite gotosa. A artrite gotosa, ela é um tipo de artrite induzida por cristais, certo? As artrites, no geral, elas são inflamações que atingem as articulações e uma das suas origens pode ser o depósito desses cristais nessas articulações. Esses cristais, eles podem ser de origem endógena e de origem exógena. Os cristais endógenos que estão associados a esse tipo de doença incluem alguns cristais que são formados a partir do cálcio e o mais comum, né, que é formado a partir do ácido úrico e que dá origem a uma doença conhecida como gota. A gota, ela é uma doença marcada por ataques transitórios de uma artrite aguda. E esses sintomas eles vão ser iniciados pela cristalização de urato monossódico dentro e ao entorno das articulações. Esse urato monossódico, ele é a forma ionizada do ácido úrico, né? E por isso que a gente disse que a gota, ela tem como característica principal a deposição de cristais de ácido úrico nas articulações. A gota, ela vai ser responsável por ataques de artrite inflamatória aguda. Ela pode levar a deformidades, como estão demonstradas aqui nas figuras. Essas deformidades, elas acontecem por causa de tufos, certo? Tufos de ácido úrico que são formados nas articulações. Ela pode ser de dois tipos, pode ser primária ou secundária, e ela pode ser causada por redução da excreção renal desse ácido úrico, superprodução desse ácido úrico ou a combinação entre esses dois fatores. A gota primária, ela é supostamente genética e ela é mais comum nos homens. Geralmente, para chegar ao diagnóstico, né, da gota primária, verifica-se a ausência de outras coisas que poderiam afetar as quantidades de ácido úrico, como por exemplo, drogas ou outras doenças, certo? A gota secundária, ela pode acontecer a partir de algumas coisas, como por exemplo, defeitos enzimáticos hereditários, como é um caso do defeito na glicose 6-fosfatase, o que pode levar ao desenvolvimento da artrite gotosa, doenças que aumentam a produção de purinas, como alguns tipos de câncer, como a psoríase, como alguns tipos de anemia hemolítica, e drogas ou condições que aumentem a síntese de purina, né? Como é o exemplo, por exemplo, de uma dieta rica em proteínas e o uso de bebidas alcoólicas, que se encaixariam aí nesse fator, também levando a uma artrite gotosa secundária. E a alimentação, ela é um fator importante quando a gente fala de gota, porque ela é uma causa bastante comum dessa doença e foi uma das primeiras coisas que foi relacionadas ao desenvolvimento da gota. No Egito Antigo, a gota ela era considerada a doença dos reis, e ela era considerada assim porque as pessoas que desenvolviam essa doença geralmente eram pessoas que tinham acesso a uma boa alimentação, o que faltava para grande parte, né? E que só pessoas importantes elas conseguiam ter essa alimentação tão adequada e rica, suficiente, né, para levar a um aumento na produção de ácido úrico. Agora nós iremos entender um pouquinho como que acontece o desenvolvimento dessa artrite gotosa e como ela vai causar a sintomatologia relacionada à inflamação e aos tufos, né, que são aqueles depósitos de ácido úrico nas articulações. Para que aconteça o desenvolvimento da artrite gotosa, da gota, é necessário que a primeira coisa que aconteça seja um aumento de ácido úrico na corrente sanguínea, o que a gente chama de hiperuricemia. Como a gente já viu, isso pode acontecer pelo aumento da produção de ácido úrico ou por uma diminuição da excreção de ácido úrico. E também pode acontecer, né, da associação desses dois fatores.
Esse aumento da quantidade de ácido úrico vai levar a uma precipitação de cristais de urato, que vão se depositar principalmente nas articulações. Esses cristais de ácido úrico, eles vão chamar a atenção e vão acabar ativando, né, uma resposta imunológica daquele indivíduo. Essa resposta imunológica, ela vai se dar principalmente pela ativação do sistema complemento, né, que vai fazer um recrutamento principalmente de neutrófilos, que vão realizar a fagocitose desses cristais, né? E ao realizar essa fagocitose, vão liberar algumas prostaglandinas, radicais livres, leucotrienos, e essas substâncias, elas são substâncias promotoras de inflamação. Posterior a fazer essa fagocitose, esses neutrófilos eles vão sofrer lise. E nessa lise, né, pode acontecer novamente os lançamentos dos cristais. E aí, né, a partir desse lançamento de cristais, novos neutrófilos vão chegar para fazer a fagocitose desses cristais e vão lançar mais fatores, né, que vão promover a inflamação. Lembrando que quando acontece essa lise dos neutrófilos, além da liberação dos cristais, vai acontecer também a liberação de enzimas lisossomais, que também serão promotoras, né, da inflamação e da lesão. Pela outra via de ativação do sistema imunológico, nós iremos ter o recrutamento de macrófagos. Esses macrófagos eles também vão realizar a fagocitose desses precipitados de cristais nas articulações e também vão liberar substâncias, né, como a interleucina e outras citocinas. Essa liberação de interleucina e outras citocinas, elas também vão fazer a quimiotaxia de neutrófilos, ou seja, também irão recrutar os neutrófilos, como também promoverão a liberação de proteases ali na região da articulação, né, na cartilagem e na sinóvia, que também levarão à lesão e à inflamação dos tecidos. Essa lesão e inflamação é o que vai causar a dor relacionada ao desenvolvimento da artrite gotosa. Só que também, além desses fatores todos relacionados à inflamação que a gente falou, pode acontecer também a deposição direta dos cristais, que vão se acumulando ali naquela articulação e, por se acumular naquela articulação, eles vão formando os tufos, que é uma das suas principais características. No próximo slide, nós iremos ver algumas imagens relacionadas às consequências, né, clínicas dessa patogênese da artrite gotosa. Aqui nessa imagem nós temos vários exemplos de artrites, né, gotosas. Aqui na primeira a gente vai ter bem demonstrado a questão do tufo, né, que é esse acúmulo do ácido úrico. Nessa segunda imagem, nós vamos ter uma gota mais relacionada ao processo inflamatório. Nesse caso aqui, a gente não vê o tufo, né? Ou pelo menos ele não está tão perceptível na pele. Nós só vemos mais as questões relacionadas à inflamação. Nessa terceira imagem, a gente tem um tufo, né, que foi retirado de uma articulação. E nessas três imagens daqui de baixo, nós podemos ver regiões que comumente elas são atacadas pela artrite gotosa e que levam à formação dos tufos, né, que são as articulações dos pés, as articulações das mãos e aqui a articulação do cotovelo. Para o diagnóstico da artrite gotosa, quando acontece a formação de tufo, né, é mais fácil de ter esse diagnóstico, mas vários outros exames eles podem auxiliar, né, para levar ao diagnóstico da artrite gotosa. Um desses exames é o exame radiográfico, né, a radiografia, onde é possível notar ali a presença do tufo naquela região, mas também é importante se realizar as dosagens de ácido úrico. Existe a dosagem do ácido úrico sérico, né, que é a dosagem do ácido úrico na corrente sanguínea, e a dosagem do ácido úrico
urinário, que é realizada na urina de 24 horas. Porém, esses dois exames, né, o ácido úrico sérico e o ácido úrico urinário, eles podem estar dentro da faixa de normalidade e mesmo assim o paciente está com gota. Ah, mas se é o aumento de ácido úrico, como é que ele vai estar com ácido úrico normal e ele vai ter desenvolvido a artrite gotosa? A gente tem que lembrar que nesse paciente acontece muito o depósito de ácido úrico. Então, muitas vezes esse ácido úrico ele pode estar depositado na forma desses cristais e na forma dos tufos, e na corrente sanguínea e na urina ele apresentar níveis normais. Então, esses dois exames, eles são importantes, mas eles merecem um certo cuidado. E esse último exame, que é um dos melhores exames para o diagnóstico da artrite gotosa, que é a análise de ácido úrico no líquido sinovial. Então, é realizada uma punção na articulação, retirada uma parte do líquido sinovial e é feita a análise de microscopia. E na microscopia vai ser possível visualizar os cristais de ácido úrico, o que vai ser, né, um indício da presença da artrite gotosa nesse paciente. Pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre a artrite gotosa, a gota. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.